meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, 65 mil torcedores acompanharam o Flamengo passar o trator em cima do Fortaleza, 5-0 na despedida do Mengão antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA lá nos Estados Unidos. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês. Escolha a sua faixa, aquela que cabe melhor no seu bolso e venha apoiar o canal que mais cresce no YouTube. Para começo de conversa, os membros têm acesso a um grupo de WhatsApp para trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e onde tem também as notícias do Mengão em primeira mão. Lá você vai saber a escalação antes de todo mundo. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal, vídeos como esse ligado no lance que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e sorteios exclusivos. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe a sua faixa mais adequada para o seu bolso e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou pressionado, na verdade, as duas equipes, né? Com trajetórias diferentes do Campeonato Brasileiro, mas semelhantes no momento. O Flamengo vinha com 7 jogos de invencibilidade, mas não vinha jogando bem, não vinha fazendo jogos vistosos. Saiu daqui quarta-feira vaiado pela torcida, né, num público também muito grande na Libertadores. Fez o mínimo contra aquela equipe podre do Deportivo Táchira, que é muito pior do que o Fortaleza, tá? Agora o Fortaleza, por outro lado, já está eliminado da Copa do Brasil, passou a duras penas também na Libertadores, também em segundo lugar. E vem numa sequência muito ruim. Agora, com essa derrota, são 6 jogos seguidos que o Fortaleza não sabe o que é ganhar de alguém. Perderam até para o Vasco, meus amigos. E é um momento muito ruim, com essa goleada expressiva. Acho até que o Vojvoda vai cair, se não nessa segunda-feira, depois do jogo que o Fortaleza ainda tem para fazer lá no dia 12 contra o Santos, né, antes da parada definitiva para a Copa do Mundo de Clubes. E aí, o seguinte, duas equipes que entraram pressionadas, um grande público que compareceu, já desde as primeiras horas da tarde, né? E o Flamengo entrou com muita vontade, muita disposição, ao contrário do que vimos no jogo passado na quarta-feira. E com o elenco um pouquinho modificado. Hoje tivemos, dá para chamar aí de time misto, Rossi no gol, Wesley de volta da suspensão, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. Meio campo com Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta. Lá na frente, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. A equipe do Fortaleza, do Vojvoda, entrou um pouquinho encolhida na partida. Teve algumas oportunidades no contra-ataque. O Flamengo avançava demais e dava espaço para o Fortaleza, muito perigosos. Vamos lembrar que tem uns refugos aí de outras equipes no Fortaleza. Davi Luiz, né, que saiu do Flamengo para o Leão do Pici. O próprio Marinho, né, que já tinha saído há um tempo também, o Daverson, né, atacante folclórico, o Breno Lopes, que também jogou no Palmeiras, fez gol de título de Libertadores aqui no Maracanã em 2021. E o time do Fortaleza tem material humano para estar muito longe dessa situação. Com os resultados de momento está entrando na zona de rebaixamento, mas é um time muito superior àquele Táchira que a gente enfrentou quarta-feira e penou para ganhar. Só que hoje o time entrou com muita vontade, e quando conseguiu furar as linhas de marcação do Fortaleza, conseguiu escapar das faltas, aí o time conseguiu fluir e o jogo começou a se desenrolar. O Arrascaeta já teve uma chance ali com 5 minutos do primeiro tempo, não aproveitou, saiu na cara do João Ricardo e acabou perdendo o tempo da bola. Mas ele viria a marcar uma jogada muito parecida aos 29 do primeiro tempo. Léo Ortiz lança e o Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, aniversariante deste domingo, o Arrascaeta foi lá e botou no fundo da rede o seu 9º gol em 9 jogos do Campeonato Brasileiro, 12 gols na temporada e 5 assistências. O homem está voando, 31 anos de idade, entregando o fino da bola, o nosso camisa 10. Bom, a partir daí o Fortaleza teve que se soltar, né? Não muito, mas se soltaram, né? Partiram para cima do Flamengo. Hoje deu para ver muita vontade, muita disposição, toques rápidos, o time envolvente e, claro, com a desvantagem no placar, afetou muito o psicológico do Fortaleza, que não teve muito a fazer. O Vojvoda, para mim, ele erra ao não mexer no intervalo. Tinha ali o Caleb, tinha o Lucero,
tinha o Iago Pikachu, jogadores que ele poderia ter colocado já no intervalo para tentar mudar a história da partida, não fez, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Everton Araújo, depois de um cruzamento na área que o Varela ajeitou, o Everton Araújo foi lá e botou no fundo da rede um golaço do nosso camisa 52, não marcava há muito tempo, né? E ainda aí abriu a porteira de vez, porque com 10 minutos do segundo tempo, foi a vez do Luiz Araújo pegar um rebote na área e marcar o terceiro para transformar em goleada. Depois desse gol do Everton Araújo, o terceiro, a gente teve mudanças na equipe do Mengão. Felipe Luiz tirou o Arrascaeta, o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique para as entradas do Pulgar, Michael e o Pedro. Ou seja, Luiz Araújo passa ali para a criação de jogadas, o Pulgar volta de lesão, então ele foi dar aquele respiro, o Gerson passa para a ponta direita, Pulgar e Everton Araújo fazendo ali a linha de marcação. Lembrar que o Flamengo hoje não teve o Alan e não teve o De La Cruz, né? Além do Plata, que eu vou falar daqui a pouco. Essa história do Plata é simplesmente revoltante, meus amigos. Mas aí, depois dessas mudanças, né, o time ficou muito mais solto, com toque de bola ainda mais rápido, ainda mais envolvente, e não demorou muito a sair o quarto gol. O Flamengo chegou ao quarto gol com o Varela cruzando na área e o Michael chegando de primeira, um golaço do nosso Chuck, com seu cabelo vermelho, rosa, sei lá. O fato é que ele hoje estava horrível de feio e foi lá, não deu outra, 4-0. E o quinto saiu logo na sequência, o Flamengo fazendo linha de passe na intermediária de defesa do Fortaleza e o Luiz Araújo marcou aquele que seria o quinto do Mengão, o segundo dele na partida. Ele, aliás, sai da partida logo na sequência, aos 32, para a entrada do Juninho, que não teve muito tempo para mostrar o seu futebol e nem futebol ele tem, essa aqui é a verdade. E o momento que eu estava esperando bastante, né, o Alexandro deixou o gramado aos 36 para o retorno do Vinha. 9 meses e meio depois de uma lesão muito complicada, ele teve a mesma lesão que o Pedro, ruptura de ligamento cruzado anterior, só que teve uma lesão junto, né? Ele teve uma lesão no menisco do mesmo joelho, então 2 lesões no joelho direito, muito complicado, mas o uruguaio passou por tratamento 9 meses e meio depois, é o nosso reforço aí para a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, um dos. O Flamengo está de olho no Jorginho, está por ser anunciado, ele que está terminando o seu contrato com o Arsenal, vai abrir mão aí de 800 mil libras que ele tinha a receber da equipe inglesa, exatamente para conseguir rescindir mais rápido e ficar disponível antes de julho para o Mengão, já deve ir direto para os Estados Unidos depois de finalizar os trâmites do contrato. Agora, sobre o Plata, meus queridos amigos, domingo, 1º de junho, né? Amanhã, dia 2, segunda-feira, a gente tem o sorteio da Libertadores, tem o sorteio também das oitavas de final da Copa do Brasil e começa a data FIFA, entre os dias 2 e 10 de junho, jogadores convocados para a seleção brasileira, o Varela, o Arrascaeta e o Plata vão servir as suas seleções nas eliminatórias, né? Só que o Plata está machucado, está com um edema ósseo. O que aconteceu? O jogador recebeu, segundo nota oficial do Flamengo, recebeu na casa dele um fisioterapeuta e um médico da Federação Equatoriana. Tudo sem o Flamengo saber, tudo sem o Flamengo autorizar, e eles teriam feito tratamentos lá, alguma coisa no joelho do jogador para acelerar o retorno dele à revelia do Flamengo, sem autorização do Flamengo. Olha, é o Mengão que paga o salário do Plata, e ele foi lá se medicar com um médico da federação que não está nem aí se estourar o joelho do jogador, eles querem ter o Plata à disposição, queriam até que o Flamengo liberasse antecipadamente. O Brasil é um dos adversários do Equador nessa data FIFA, então assim, um papelão inacreditável. É uma pena que o Flamengo não esteja em condições, em momento de temporada também, de defenestrar o Plata, porque vou te contar um negócio, cara, o cara é pago pelo clube, está sendo tratado pelo departamento médico do clube para deixar o médico da seleção fazer qualquer coisa ali no joelho dele, para ver se ele volta mais rápido, sendo que a seleção está quase classificada para a Copa, é um jogo que não vale quase nada. Então, assim, é realmente uma pena que isso tenha acontecido, mas a diretoria vai tomar as decisões que achar mais cabíveis, né? Por hora, a gente só tem que torcer pela recuperação do Plata, do De La Cruz, né? O Pulgar já voltou no jogo de hoje, o Vinha também. Então, vamos torcer porque a partir de agora o papo é mundial. 16 de junho, Esperance Tunísia é o nosso primeiro adversário, depois no dia 20 tem o Chelsea e dia 24 Los Angeles FC ganhou do América do México de virada 2-1 na madrugada desse domingo com um gol de um jogador da base do Flamengo, Igor Jesus, volante, né, que saiu daqui muito cedo,
foi lá e marcou o gol de empate na prorrogação. Los Angeles foi lá e conseguiu a vaga. Dia 24 de junho, dia de São João, a gente vai encará-los lá na Flórida. Então, meus amigos, um grande abraço a vocês. Maracanã, por enquanto, agora só em julho, só em agosto, né? No retorno das competições, e vamos aguardar, vamos torcer para que o Mengão traga o mundo de novo. Abraçado pela nação, eles foram segundo maior público do campeonato e sai daqui líder do Campeonato Brasileiro. A temporada começou bem, está ficando muito boa, quem sabe fique ótima, perfeita, com o Mundialzão na sequência. Um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau!